Paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, aqui dessa rede social Facebook. Estou aqui mais uma vez para meditar com meus irmãos na gloriosa e santa palavra de Deus, que é a fonte, meus irmãos, de toda a criação, de toda a sustentabilidade da criação, A nossa fonte de inspiração é a palavra de Deus. Então estou aqui hoje, mais uma vez, para meditar na palavra gloriosa de Deus, Ela é o nosso pão de cada dia, a nossa vida é a palavra de Deus, Hoje eu gostaria de meditar, meus irmãos, no livro de João, Evangelho de João, capítulo 7, do verso 10 em diante, meus irmãos, nós vamos ler, até uma certa altura aqui, do texto. João 7, verso 10 em diante, fala sobre a identidade de Jesus, meus irmãos, Então vamos ler aqui a palavra de Deus, meus irmãos. O verso 10 disse: Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestadamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam: Onde ele está? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: Ele é bom. E outros diziam: Não, antes engana o povo. Todavia ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilharam-se, dizendo: Como ele sabe essas letras, não as tendo aprendido? Jesus respondeu e disse-lhes: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que lhe enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? A multidão respondeu e disse: Tens demônio, quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhes: Fiz uma obra e todos vós maravilhais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que foste Moisés, mas dos pais, no sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então alguns dos de Jerusalém diziam: Não é este o que procuravam para matar? Ele aí está falando abertamente, e nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que este é o Cristo? Todavia sabemos de onde este é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando, dizendo: Vós me conheceis e sabeis de onde sou, e eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis, mas eu conheço, porque dele sou e ele me enviou. Então, meus irmãos, estão aqui diante de uma palavra de Deus, séria, serena, poderosa, rica em conhecimento, rica em entendimento, uma palavra que nos nutre, nos alimenta, que é a própria palavra de Deus. Jesus é a própria palavra de Deus, meus irmãos, personificada, João capítulo 1 fala isso. Está desde o princípio com o Pai. Ele veio do Pai para a terra, meus irmãos, se fez carne, nasceu na manjedoura, cresceu e manifestou-se ao mundo com muitos sinais, prodígios e maravilhas. Como Moisés também foi enviado ali no livro de Êxodo 3,
E Deus deu a ele sinais para fazer diante do povo, diante do faraó, né? Um dos primeiros sinais que Deus para Moisés foi ele lançava a vara sobre, né, o chão e ela transformava numa serpente. Ele tornava a pegá-la pela cauda, ela virava novamente uma vara de pastor. Depois ele colocava a mão, né, dentro da camisa e a mão transformava em leprosa. Colocava de novo e sarava. Foi um sinal que Deus deu a ele para mostrar para os próprios, né, judeus, para crer que ele era um profeta enviado da parte de Deus. E depois Deus multiplicou mais sinais ainda na vida de Moisés, né, ele transformando a água em sangue, pragas, saraivas, né, gafanhotos, úlceras, vários tipos de coisas. Então Moisés foi levantado lá como, né, um libertador. Mas aqui Jesus é o verdadeiro libertador, meus irmãos. Por isso que João 8,32, Jesus fala: conhecereis a verdade os libertará, porque Jesus é a verdade. Ele mesmo fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14,6. Então ele é maior do que Moisés. Hebreus 3 também fala que Jesus é maior do que Moisés. Moisés era uma figura de Jesus, né? E Jesus é, né, a incorporação do Deus Filho. Então ele ali se manifestou em Israel. O Messias manifestou em Israel. E fez tantos sinais, né, tantas maravilhas, né, tantas curas, milagres, salvação de pessoas, libertação. E ali, meus irmãos, né, surgiu um grupo de opositores contra ele, os fariseus, os saduceus, libertinos e outros grupos. Uns criam nele, outros já não criam, já criticavam, né, já caluniava ele, já planejava tirar até mesmo sua vida, porque ele se levantou como alguém, meus irmãos, que brilhou, alguém que se destacou, alguém, né, convicto do Pai que tinha enviado ele. Ele veio enviado pela parte do Pai. Ele veio do Pai. Ele falou: eu estou no Pai, o Pai está em mim. Eu e o Pai somos um. E ali, meus irmãos, que estava tendo uma festa em Jerusalém, a festa das tendas, né, das cabanas. O próprio Deus ordenou no livro de Levítico, né, realizar a festa das cabanas, porque Abraão habitou em cabana, Isaac também, Jacó. Então, uma simbologia, né? Inclusive, Apocalipse 7,9, a gente vê ali mesmo, como se fosse uma festa de cabanas lá no céu, né? Onde tem uma multidão de gente com um galho de palmeira na mão, né? Como se fosse ali, né, uma cerimônia da festa das cabanas. Então é uma coisa que Deus ordenou. Então ali Jesus estava, né, tendo aquela festa em Jerusalém. Mas como ele estava muito conhecido pelos judeus, os judeus estavam com muita fúria contra ele para matar ele mesmo. Porque, né, era em Jerusalém que estava a sede religiosa do judaísmo, né? O povo que deveria aceitá-lo como Messias, o leão da tribo de Judá. Pois justamente o povo queria matar ele assim, né? A todo momento queria matar ele, queria acabar com ele. Assim a gente também, às vezes, meus irmãos, quando a gente destaca nas coisas de Deus, Deus levanta a gente, né, com autoridade para falar as coisas, com brilho do Espírito Santo, com certeza, convicção. Né, levanta pessoas, às vezes, né, para tentar nos calar, nos abater, nos bloquear, nos denegrir. Mas se fizeram isso com Cristo, Jesus, né, quem não fará conosco também? Ele falou, né, fizeram isso com madeiro verde, quem não fará com madeiro seco? Nós somos madeiro seco, meus irmãos. Aquela vara que Moisés tinha na mão era uma madeira seca, mas Deus transformou em vida, que lançou no chão, né, virou uma cobra viva. Pegou de novo, transformou, né, em madeira seca de novo. Deus tem o poder de dar vida. E Jesus é a própria vida, por isso que ele fala madeira, né, verde, que ele é vida. Ele está viva, a madeira verde está viva, agora a madeira seca já está sem vida. Ela serve, mas está sem vida. Nós somos como a madeira seca, mas Jesus nos deu vida. Nos deu o que? O Espírito Santo. Como aquela vara na mão de Moisés transformou em algo vivo, nós também na mão de Jesus transformamos em vivo. Porque Ele nos deu o seu Espírito Santo. O Espírito Santo é a vida de Deus em nós. É dado pela promessa do próprio Senhor Jesus. Mateus 16 ele prometeu, né? Então, meus queridos e amados irmãos, aqui essa passagem que nós lemos, João 7, né, do verso 10, lemos, né, bastante versículos aqui.
Os irmãos de Jesus falou, né? Se você quer ser conhecido, né, tem que ir lá se manifestar. Até os irmãos de Jesus estavam incrédulos quanto, né, seu ministério, quanto a palavra que ele pregava, quantos sinais que ele tinha feito, meus irmãos, quantas maravilhas, até mesmo seus irmãos carnais tinham visto. Mas na hora, assim, de uma pressão, né, espiritual e tudo, duvidaram dele e tudo. Instigaram ele. Se você quer ser conhecido, vai lá manifestar. Mas Jesus sabia, meus irmãos, que se ele fosse para Jerusalém naquele momento, ali já seria, né, o final do seu ministério, né, ia cumprir as coisas. Então ele estava assim como ser humano, ele estava também um pouco assim resguardado. Aí, né, quando os irmãos dele subiram para Jerusalém, para a festa das cabanas, passou um momento, ele subiu também. Ele foi como que oculto, né? Ali, eles usavam véu naquela época e tudo. Ninguém conhecia ele. Mas quem é cheio da graça, cheio do Espírito, não consegue se conter não, meus irmãos. De repente Jesus se encheu do Espírito Santo e se colocou num lugar destacado ali no templo e começou a ensinar o povo. Ele não se calou. Quando a palavra de Deus vem sobre a gente, no coração da gente, arde como uma chama. A gente não consegue calar. No livro de Jó 32, Eliú, né, um jovem, começou a falar porque estava ardendo a palavra dentro de si, estava igual um vinho, né, novo dentro de um odre, né, como um refrigerante, né, sacudido dentro de uma garrafa. Assim estava a palavra de Deus dentro do ventre, né, ali de Eliú. Eliú significa Deus meu. Quem é Deus nosso? É o próprio Senhor Jesus, Emanuel, quer dizer, Deus conosco. Então, meus queridos e amados irmãos, ali Jesus não se conteve e começou a pregar, a ensinar no templo. Eles tentavam, né, abater ele, mas de repente ele, né, se encheu da virtude e começou a ensinar de novo no templo. E aqui a gente vai ler aqui, né, disse, né, mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. Verso, né, 14. O verso 15 diz: e os judeus maravilharam-se, dizendo: como sabe este letras, não as tendo aprendido? Então eles ficaram admirados, meus irmãos. Jesus não tinha frequentado, né, a escola teológica que os judeus, né, estudavam, os fariseus. Eles se admiraram do seu discurso com tanta sabedoria, tanta ousadia, tanta autoridade, que eles falaram: de onde vieram letras para ele que não estudou letras? Aí ele responde, meus irmãos, aqui, ó, no verso 16, Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Né? O que é doutrina? A instrução. A minha instrução não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então Jesus estava ali falando a respeito do Pai. Ele veio ao mundo como um servo, Isaías 42. Ele falou também com os discípulos, Mateus 27, quando ele lavou o pé deles ali, né? Eu vim servir, não ser servido. Neste mundo Jesus veio servir, né? Hoje nós servimos a ele, mas ele veio nos servir. Ele veio como um servo, humilde, fiel ao Pai, Isaías 42, cumpriu o seu papel. Como hoje também eu sou um servo dele, né, para anunciar o Evangelho às pessoas, com ousadia, com coragem, confiança, autoridade, né, com a sã doutrina do Senhor, a sã instrução. Eu não falo de mim mesmo, falo daquele que me enviou, que é o Senhor Jesus, glorificando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Então Jesus falou, né, eu falo, né, essa doutrina, eu falo a respeito daquele que me enviou. Provar e ver se ela é de Deus ou se ela é minha. Porque eu não busco a minha glória, eu não busco para mim, eu busco para meu Pai a glória. Ele estava pregando com humildade, ele mesmo fala em Mateus 11, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ousadia não quer dizer que a pessoa está arrogante, não, mesmo. Ousadia, a pessoa está falando com autoridade, mas ele é humilde para ensinar toda a veracidade, toda a verdade, para os ouvintes que estão ali ouvindo, precisando de uma palavra, né, da parte de Deus. Então Jesus estava ali, meus irmãos, nas festas da cabana, né, ensinando o povo, né, acerca do reino dos céus, acerca da obediência, da interpretação da verdadeira palavra, do que a lei quer dizer, do que os salmos quer dizer, do que os profetas quer dizer. Jesus ensinou eles ali.
continuou dialogando com eles. Aqui a gente vê, ó, verso 17, né, de João 7, verso 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que lhe enviou, esse é verdadeiro, não há nele injustiça, tá vendo? Então Jesus buscava a glória daquele que enviou ele, do Pai, e nele não havia injustiça. Ele falava com a reta justiça, para ensinar o povo o caminho para os céus, o caminho para agradar a vontade do Pai. Então não falava de si mesmo, ele falava, né, algo para glorificar ao Pai. E aqui o verso, né, 19 disse: não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? Eles estavam querendo matar Jesus, meus irmãos. Porque a última vez que Jesus tinha encontrado com eles, ele tinha curado uma pessoa no sábado, né? Tinha curado um homem no sábado. Eles ficaram irritados. Para eles, Jesus tinha cometido um erro de curar uma pessoa no sábado. Eles não tinham autoridade de fazer isso. E aí questionavam, criaram um pretexto, julgaram que era, né, pecado da parte dele curar uma pessoa no sábado. Ele curou um homem no sábado. Isso foi pretexto para eles ficarem, fazer um juízo, né, temerário, de condenar Jesus à morte. Na mente deles falou: nós temos que matar esse homem porque ele curou alguém no sábado. Eles não tinham essa autoridade, e ele teve autoridade. Eles criaram um pretexto, querendo matar Jesus. Tem pessoas que criam pretexto, meus irmãos, querendo nos abafar, nos calar, nos denegrir, porque eles julgam segundo as vistas dos seus olhos, segundo os seus impulsos carnais, e não segundo a reta justiça de Deus. Porque Jesus falou ali, ó, quem, né, busca a glória daquele que ele enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Então Jesus é justo. Mas ele falou: vocês não, né? Ele falou: Moisés deu vocês a lei, mas vocês não observam ela, não obedecem ela, porque vocês procuram me matar, só porque eu curei uma pessoa no sábado, né? Tem pessoas, meus irmãos, às vezes se levantam contra a gente. Deus usa a gente para curar alguém ali, expulsar um demônio, trazer uma palavra, abordar um assunto, né, tão assim mais complicado um pouco de se entender. As pessoas querem nos calar, querem nos matar, querem nos rebaixar. Eles acham que estão nos rebaixando, meus irmãos. Nós estamos, né, se eu sou exaltado, que seja por Deus. Se eu sou abatido, que seja por Deus, né? O ser humano, ele não tem direito de colocar a gente para cima nem para baixo. Quem nos dá glória é Deus, meus irmãos. Quem nos exalta é o próprio Deus. Se eu buscar a glória humana, eu estou, né, negligenciando receber a glória de Deus. Mas se eu busco a glória de Deus, eu posso rejeitar a humana e aceitar a de Deus, que aí eu estou aceitando a verdadeira. Então Jesus falou, né, não estou buscando a minha própria glória, né, a glória humana, mas estou buscando a glória daquele que me enviou. O que quer dizer glória? A luz, o esplendor, a exaltação, né? Ele falou, né, quem fala como eu falo, né, é verdadeiro e nele não há injustiça. Moisés deu vocês a lei, e vocês não observam ela não, porque vocês estão querendo me matar. E aqui mais um diálogo aqui, eles falam, né, no verso 20, João 7:20. A multidão respondeu e disse: tens demônio, quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhes: fiz uma obra e todos vos maravilhais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então tá vendo, meus irmãos? Eles, né, estavam ali querendo condenar Jesus fora da lei, criando pretexto de lei, sem que no sábado também eles circuncidavam. A criança que nascia ali, o homem, né, o varãozinho, o homem, no 8º dia tinha que ser circuncidado. Se caísse ali no sábado, tinha que ser circuncidado no sábado, para cumprir a lei, né, de Moisés. E no sábado não podia fazer nenhuma atividade, né?
Mas uma religiosa podia ali, né, circuncidava a criança. Era uma marca que era feita numa criança, uma cirurgia, né, ali. Tirava o véuzinho, né, do órgão genital masculino, do menininho, né, de 8 dias de nascido. Era a circuncisão que Deus deu para Abraão. Eles cumpriam essa, né, lei, eles faziam esse serviço no sábado e faziam uma cirurgia da criança, uma pequena cirurgia. E todavia eles não estavam quebrando o sábado. E ele curou uma pessoa, ele curou. Uma oração, ele curou, ele não pegou faca, ele não pegou nenhum objeto, ele orou e curou uma pessoa no sábado, né, um homem. E eles criando ali um pretexto de lei, querendo condenar Jesus à morte, porque no sábado ele curou um homem. Foi um homem que tinha a mão mirrada, né? Creio que está em Lucas 3,16. Ele curou o homem. E ali eles queriam, né, meus irmãos queridos, condenar Jesus à morte por causa de uma cura que ele fez no sábado. Hoje também, às vezes, tem certas situações que Deus coloca a gente, né, certos assuntos, que pessoas querem nos matar, né? Hoje não se mata mesmo, às vezes, né, a morte física, mas mata, às vezes, né, com as palavras, com o pré-julgamento, o juízo temerário, né? Quer afastar da gente, pessoas se afastam da gente, acham que a gente tá louco, como diziam que Jesus estava louco aqui, né? Essa palavra que nós lemos aqui, meus irmãos, o início aqui já fala, né? Eles falam que Jesus tinha demônio. Eles falam, tens demônio, né? Aqui os próprios, né? A multidão respondeu e disse, tens demônio. Quem procura matar-te? Então eles acusaram Jesus de ter demônio, porque ele estava trazendo à tona o pré-julgamento deles. Quando ele estava para subir para Jerusalém, estava, né, assim, receioso de subir, porque eles estavam querendo matar ele, sabia. Ninguém escondia nada de Jesus. Os irmãos dele instigando ele a subir, mas ele sabia que eles estavam querendo matar ele, ele ficou receoso, ele era um ser humano também. Mas depois ele subiu, ele começou a dialogar no templo, ensinar no templo, as pessoas começaram a se maravilhar, né, da onde que veio letras para ele, sendo que ele não estudou conosco, não fez teologia. Mas ele falou, né, eu prego a doutrina do meu Pai, a doutrina daquele que me enviou, né, que ela é verdadeira. Aqui, ele disse aqui, meus irmãos, no verso 16, Deus respondeu e disse-lhes, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que buscar a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Então buscava a glória do Pai através da doutrina, da instrução que ele estava dando ali, daquelas letras inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Quem criou a mente foi o próprio Deus. As pessoas acham que é teologia que ensina, né? Tem pessoas que não têm teologia, mas têm a vocação pastoral, a vocação profética, a vocação da prédica. A teologia é proveitosa? É muito bom estudar, né? Mas também, meus irmãos, a gente confiar só no estudo, né? Salomão disse, não há limites, né, para os estudos. O muito estudar enfado é da carne. A pessoa se vangloriar dos estudos também não adianta, meus irmãos. Temos que ter fé, justiça, misericórdia, né? Oséias 6, né? 6, o Senhor falou, né? Eu busco misericórdia, justiça e não sacrifício. Então tem vocação, meus irmãos, tem pessoas que por vocação ele, né, aprendeu de Deus, o dom de Deus. Paulo, né, tinha ali estudo teológico, mas ele falou, considera essas coisas como escória, porque agora eu aprendi pela revelação de Jesus Cristo, o conhecimento verdadeiro. Ele ficou ali um tempo na Arábia, ficou, né, um tempo conferindo as escrituras. Ele tinha, né, um conhecimento teológico de uma maneira, né, que ele perseguia até os cristãos no princípio, ele sendo Saulo. Mas agora que ele transformou num Paulo, ele foi estudar e comparar, né, para agora ensinar, meus irmãos, na contramão daquilo que ele estava ensinando e defender de unhas e dentes o evangelho que ele estava pregando. Se você for observar ali, Paulo, né, foi elogiado até por Pedro, que Paulo tinha muita sabedoria, porém tinha pontos difíceis de entender, né, o linguajar de Paulo, que os indoutos até distorciam. Hoje tem pessoas, às vezes, que custam a entender o linguajar da gente, não que a gente está querendo ser o apóstolo Paulo, mas a gente tem também conhecimento que Deus dá a gente, que distorce, tem pessoa que distorce,
né, aquela conversa, aquela palavra que a gente falou e tudo, aquele sentido. Porque Deus inspira a gente na hora a abordar assuntos, né, complicados, né, para exercitar mesmo o conhecimento da igreja, aumentar o conhecimento do povo. Então Deus, né, faz a gente exercitar ali, né, em assuntos tão complicados, que muitos nem querem tocar no assunto, mas Deus leva a gente lá para esclarecer, trazer a lógica daquele assunto. E muitos às vezes julgam mal, né, premeditadamente, temerariamente, acham que a gente está exagerando, a gente está querendo trazer uma nova doutrina e tudo. Não, meus irmãos, isso é uma exploração mais profunda do conhecimento que tem nas Escrituras. A palavra de Deus diz que a glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória do rei, né, é inquirir, é descobrir, é trazer à tona. Hoje nós somos ungidos do Senhor Jesus, né? Vamos sentar no trono com Ele um dia, então vamos ser reis, sacerdotes com Ele. Então a nossa glória é inquirir as coisas, é investigar, é trazer à tona, é trazer para o povo conhecimento, né, da palavra de Deus. Então às vezes gera constrangimento, às vezes certas palavras que a gente prega, certos assuntos que a gente fala, profundos e tudo. E a gente tem que ter paciência também de aguentar, mesmo aquela tempestade que vier também e tudo, porque você está trazendo algo novo. Então Jesus trouxe algo novo, trouxe o vinho novo, né, para os judeus conheciam a maneira, aquela maneira radical, aquela maneira hipócrita. Mas Jesus trouxe algo eficaz, algo simples, eficaz, e algo que trouxe a interpretação verdadeira do que a lei estava dizendo, do que os profetas estavam dizendo, que os salmos estavam dizendo, né? Ele é o próprio Messias, era o próprio Messias no meio deles, ensinando eles. Os próprios sinais que ele fazia provava que ele era o Messias. Nem precisava dele falar com a sua boca, eu sou o Messias, eu sou o Cristo, não. Os sinais que ele fazia testemunhavam a seu favor. Aqueles homens fossem realmente sábios, entenderia, meus irmãos, como ali estava o Messias, o homem que curava leprosos, cegos, mudos, surdos, que ensinava com tanta ousadia, tanta sabedoria, né? Pessoas perguntavam a ele respondia tudo preciso, ele perguntava, as pessoas não tinham nem condições intelectual, espiritual de responder, porque ali estava o Messias, o ungido de Deus, o enviado de Deus, o prometido, o desejado das nações. Mas eles não, meus irmãos, em vez de o reconhecer, eles amaram a glória dos homens. Tem passagem que fala, eles amaram a glória dos homens, amaram a glória que dada por Pilatos, dada por Augusto César, né, dado por Herodes. Eles não queriam perder sua posição política, né, seus privilégios. Então recusaram, meus irmãos, reconhecer Jesus, o Messias, porque ele veio muito humilde. O livro de Miqueias fala que ele viria muito humilde, até mesmo entrava em Jerusalém montado num jumento, e assim cumpriu a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele montou no jumento e entrou em Jerusalém, foi recebido pelos pobres, os pobres estavam cheios do Espírito Santo de Deus, colocou vestes no caminho, ramos e tudo, para receber ele. Falou: hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. As crianças cantavam, os fariseus até diziam: fala com elas para se calar. Ele falou: se elas se calarem, até as pedras clamarão. Não leste nas escrituras que da boca das crianças Deus tira o perfeito louvor? Tem um salmo que diz, né, Deus tira o perfeito louvor da boca das crianças para calar o inimigo vingativo, né, Satanás. Então, meus queridos e amados irmãos, Jesus, o Messias, veio. Os sinais dele declarava, dava testemunho, né, do que ele estava fazendo, que ele era realmente o Messias. E aí ele deu autoridade para nós também, Marcos 16:15. Nos deu autoridade no seu nome para expulsar demônio, falar em outras línguas, curar enfermos e outras coisas mais. E você vai ver lá em Atos 3, né, quando Pedro e João orou para um homem que era coxo, falou, né? Nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos nós te damos. Levanta e anda em nome de Jesus. O homem andou. Em vez deles reconhecer a autoridade do nome de Jesus, meus irmãos, na boca de Pedro, de João, mandaram levar Pedro e João para o tribunal, açoitaram eles, queriam até matá-los, mas aí alguém os defendeu, né? O Gamaliel ali e tudo. Eles foram liberados, mas sobre açoites. Então eles não queriam reconhecer. Estevão foi morto porque não reconheceram a sabedoria de Deus. Eles começaram a disputar com Estevão, meus irmãos, mas quanto mais disputavam, mais Estevão tinha sabedoria de responder com precisão.
Eles, né, pensaram, nós perdemos, vamos matar esse homem, tem que acabar com a raça dele, tem que matar ele. E levou, né, Estevão também para o tribunal e comprou testemunhas falsas, que falou que ele tinha falado mal do templo, mal de Moisés. Levou lá julgamento. No julgamento ele começou a falar, o seu rosto, né, transfigurou até mesmo o rosto de um anjo. Ali Atos 6, né? Depois já pula para Atos 7. Seu rosto brilhava, ele pregou lá para eles, de Gênesis até aquele prezado momento, com sabedoria, explicou, né, os salmos, explicou, né, a lei, os profetas. Foi cheio do Espírito, ele era um homem cheio do Espírito Santo, Estevão, como Jesus, né, veio cheio do Espírito Santo, Isaías 61, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Por isso que ele falou, né, os que creem em mim farão as mesmas obras que eu faço, farão maior. A gente vê que Estevão, né, teve um ministério muito semelhante, né, ao ministério de Jesus. O primeiro mártir do Novo Testamento depois de Jesus, foi apedrejado. Ele pregando para aquele povo ali, o seu rosto transfigurou no rosto de anjo, falava com muita precisão, muita sabedoria. Mas na hora que ele tocou, meus irmãos, no orgulho deles, que vocês são os assassinos de profetas, vocês não creem, vocês, né, fizeram aí sepulcro para os profetas, falando que se vocês tivessem nascido naquela época, vocês não matariam os profetas, mas vocês confessam que vocês são filhos dos assassinos e tudo. Aí eles ficaram irritados com Estevão, rangiu os dentes com um leão brabo, levou Estevão para fora e o matou. Da mesma forma que eles mataram Jesus, mataram Estevão. E naquela época, Saulo, né, que transformou em Paulo depois, ainda era um Saulo ainda. Ali ele consentiu na morte de Estevão, pegou suas vestes como troféu e tudo, comemorou, pensando que estava fazendo um serviço para Deus. Mateus 16, né? Fala, quando eles matavam vocês, vai pensar que estão fazendo um favor para Deus, que estão sendo zelosos de Deus, mas na verdade estão na ignorância religiosa, a cegueira religiosa. Tem gente, meus irmãos, que se acha tão santos, que quer nos matar, quer matar os cristãos, que se coloca como porta-voz, que abre a boca, tem coragem, tem ousadia, fala, ensina, explica, ora e Deus faz sinais acontecerem. Porque muitas vezes estão cegos religiosamente, estão se achando mais santos que os demais, está com a trave no olho, procurando cisco no olho do outro, né? Estão sendo hipócritas, como assim foi, né? Os que mataram Jesus, os que mataram Estevão. Mas Saulo encontrou com Jesus no momento que ele estava com a maior fúria, né? Para ir para Damasco, para matar, né, os cristãos. Mas no caminho de Damasco, em Atos 9, ele encontrou com o Senhor, Jesus glorificado, a luz resplandeceu no seu caminho, uma visão parecida à visão que viu Daniel ali, né? Acho que Daniel 9 fala que Daniel viu uma visão tão maravilhosa do Senhor também, que os seus amigos, né, não viram, mas sentiram medo e pavor. Ezequiel também teve experiências assim. Então Saulo viu isso em Atos 9, as pessoas não viram, mas ficaram com medo e fugiram, e Paulo ficou ali cego. Foi levado lá para a cidade, lá dentro de Damasco, foi para a casa de, né, de alguém lá que cuidou dele, depois levou para a casa de Ananias, um servo de Deus, que orou por ele, caiu aquelas escamas dos seus olhos, e ali orou por ele, foi batizado nas águas também, recebeu o dom do Espírito Santo, foi confirmado como apóstolo do Senhor, uma testemunha de Cristo Jesus. Então, meus irmãos queridos, o que aconteceu com Jesus acontece conosco. Paulo falou, eu trago no meu corpo as marcas do Senhor, as características do Senhor. Por isso que eu sou perseguido, por isso que eu sou mal compreendido, né? Por isso também que eu oro e Deus cura, Deus liberta, Deus salva, Deus transforma, né? Então tem dois grupos, meus irmãos, o grupo que nos entende e o grupo que nos persegue. Às vezes aqueles que se diz mais conhecedores são os que se levantam contra a gente porque eles querem nos calar. Esse cara é rebelde, esse cara está querendo dividir, esse cara não sei o que, vai tomar nosso lugar. Jesus foi tido como se fosse um divisor lá em Israel, meus irmãos, para tomar, né, o cargo dos fariseus. Falou, né, nós temos que matar ele, senão vai vir os romanos e vai tirar o nosso lugar. Vai dar para ele, às vezes. Quando ele ressuscitou Lázaro, ali, João 11, né, fala que eles ficaram furiosos. Tem que matar ele e matar também Lázaro. Senão vai vir os romanos e vai matar, né, vai tirar o nosso lugar. Vai dar para ele. Então tem pessoas, meu irmão, que estão tão agarradas no poder, né, da terra, né, do poder administrativo, que fica com medo mesmo. Aí alguém se levanta no poder, né, de Deus, das virtudes de Deus. Aí eles têm medo.
dessa pessoa que está cheia da virtude, tomar o seu lugar, vai tomar meu lugar administrativo, vai tomar a direção da igreja e tudo. Não, meus irmãos. A vocação, a pessoa não está interessada em coisas terrenas, não. João não abriu igreja. João pregava no deserto. Jesus não abriu igreja, não. Ele, né, entregou depois Pedro que abriu, né? Ele deu o papel da autoridade. Pedro abriu. Mas Jesus não abriu igreja. Ele pregava na sinagoga deles mesmo, né? Pregava ali, né, nos pátios do templo. Os próprios discípulos também começou pregando nas próprias sinagogas dos judeus, né? Nos pátios, nos tribunais, nas cadeias. Foi depois que se estabeleceu ali tudo que, né, começou assim, a igreja assim, fixa, né? Mas a igreja sempre somos nós mesmo. A igreja ela movimenta. A igreja é o povo de Deus, é o povo de Deus, né? Mas tem o templo, né, físico, onde a igreja se reúne junta, né? A lenha se reúne junto como uma fornalha junta, ali pega fogo, tem louvor, tem salmo, tem revelação, tem doutrina, né? Tem manifestação dos dons de Deus, sim, tem, né? Já as igrejas da Ásia, as 7 igrejas da Ásia, os 7, né, 7 templos, 7 pastores tomavam conta, sim. Mas no começo, né, não tinha, mas depois se estabeleceu. É lícito ter, né, os templos, ter as igrejas, ter tudo. Mas, meus irmãos, tem a vocação, a gente prega por vocação. Você coopera com a igreja física, mas também está sempre buscando almas lá fora, para trazer justamente para ajudar a igreja, para agregar na igreja. Né, a gente vê ali, João falou, né, eu vi uma pessoa expulsando demônio no seu nome, Senhor Jesus. Eu proibi a pessoa, porque não é do nosso grupo. Mas Jesus falou, não proíba não, quem não é contra nós é por nós. Né? Ali você vê, quando Moisés, né, nomeou 70 homens para ali ser anciões, 68 compareceu na reunião, mas 2 não compareceu, não pôde. Mas o Espírito de Deus visitou eles e profetizavam. Alguém falou com Josué, e Josué queria proibir a pessoa, os 2 homens, de profetizar. Vai tomar o cargo de Moisés. Moisés falou, você tem ciúme por mim? Quem dera que todos fossem profetas. Hoje somos profetas. Hoje somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus tem a profecia em si. Você é filho de Deus, você tem a profecia em si. Que você tem comunhão com seu Pai, que é Deus, é Espírito. Deus é Espírito. No livro de João 4, né, Jesus teve um encontro com a mulher de Samaria e falou, o Pai é Espírito. Ele busca adoradores que adorem em Espírito e em verdade. Então, voltando aqui para essa palavra de Jesus que nós lemos aqui, meu irmão, João 7... Eles queriam matar Jesus, porque ele tinha curado no sábado, ele fez algo ali que para eles, nossa, que absurdo, né? Tá fazendo um trabalho espiritual no sábado. Eles faziam o trabalho espiritual, meus irmãos, eles administravam no templo, eles circuncidavam crianças, e agora curar uma pessoa através da oração, para eles era um absurdo. Então veja que isso tem lógica nisso, mas isso é uma loucura humana, uma loucura da carne, uma loucura que Satanás coloca, né, na mente humana, de criar pretexto para tentar matar, meus irmãos, o servo de Deus. Como ali Daniel 6 também criaram pretexto, mas para impedir o homem até de orar. O homem estava na casa dele, orando, na casa dele, na privacidade dele, no asilo dele, com a janela aberta na direção de Jerusalém, porque Salomão falou, né, segundo as Crônicas 7, quando alguém estiver em terra distante e orar na direção de Jerusalém, ouça do céu, Senhor. Então Daniel estava cumprindo ali a lei de Deus, abriu a janela e orava 3 vezes ao dia. Daniel 6, eles criaram uma lei para tentar calar a boca de Daniel, para não orar. Ele não teve medo, porque ele falou, essa lei é absurda, e orou. Foi pego em flagrante orando na sua casa, foi preso, foi sentenciado à cova dos leões, mas o pai o justificou lá dentro da cova dos leões, ele não foi morto, foi tirado para fora, vivo. E ali, meus irmãos, no lugar dele foram aqueles que lhe tinham acusado, eles morreram. Jesus foi a mesma coisa, ele cumpriu a lei de Deus, Pai, foi condenado à morte, igual Daniel estava sendo condenado, mas Jesus saiu da morte, 3 dias ele voltou à vida, ele saiu da cova dos leões. Daniel estava prefigurando a ressurreição de Jesus. Sentenciado ele foi, né? Sepultado ele foi, morto ele foi. A pedra foi enrolada sobre, né, o sepulcro de Jesus. Ao 3º dia, o domingo, bem de manhã, a pedra já estava removida pelos anjos do Senhor. Jesus já estava ressuscitado, já estava fora, né? As mulheres encontraram ele lá fora, pensou que ele era até o jardineiro. Senhor, né? Onde colocaram o corpo do mestre? O Senhor, né, levou para algum lugar? Fala comigo. Mas quando ele falou com ela, né, ali uma linguagem já característica dele, ela falou, Rabone, mestre, é o Senhor, né? Ali foi Maria Madalena.
Ela ficou maravilhada, foi correr para contar, né, para os seus companheiros que Jesus tinha ressuscitado. Eles ficaram tão maravilhados que nem acreditaram, mas vieram para o sepulcro conferir, né? Pedro veio com João, né? Até disputaram a corrida ali, um deles chegou primeiro, né? Ali no sepulcro. João, quando viu a pedra, né, removida, ele creu, né? A gente vê ali no Evangelho de João, né, capítulo 1 em diante, aqui no próprio livro que eu estou lendo aqui, ele creu. Quando ele viu a pedra removida, ele creu, né? Ele mesmo fala na narrativa dele aqui. Então, meus irmãos, quem nos justifica é Deus, quem justifica você, meu querido pastor, né, querido irmão em Cristo, é Deus. As atitudes que você toma às vezes, tem outros pastores que até criticam, né, tem outras pessoas até tramando, manda até um e-mail contra ti às vezes, o pastor fulano tomou uma decisão tal, não sei o que, e tenta, né, falar mal do pastor, até para a sua chefia, né, e tudo. Mas quem justifica, né, você é Deus. As atitudes que você está tomando está sendo a direção de Deus, inspiradas por Deus. Vai ter grupo opositores. Jesus teve grupo opositor aqui, né? Falava que a multidão murmurava. Uns falavam que Jesus era bom, outros falavam não, ele engana o povo. Ele é um charlatão. É magia negra. Teve um momento que eles falaram que Jesus estava usando magia negra, que ele estava com Beelzebu e tudo. Até a família de Jesus, né, veio recolher eles, eles falaram que estava louco. Por isso que ele falou lá, né, minha família, aqueles que obedecem à vontade do meu pai, porque seus irmãos estavam incrédulos lá fora, querendo interromper a prédica dele, né, querendo que ele saísse lá para fora, mas ele falou, né, a minha família, aqueles que fazem a vontade do meu pai, minha mãe, irmão, aqueles que fazem a vontade do meu pai, aqueles que têm discernimento. Eu estava ocupado, meu irmão, fazendo a obra de Deus, e ali pessoas afadigando, tentando parar ele, até mesmo sua família, por isso que ele falou isso. Ele amava sua família, mas eles estavam loucos naquele momento. Ele corrigiu. Chegou uma mulher nele e falou, né, bem-aventurado os peitos que tu mamaste. Ele falou, não, bem-aventurado aqueles que obedecem, né, aos mandamentos do meu pai. As pessoas estavam querendo idolatrar Maria desde aquela época, mas uma mulher falou gritando lá, né, bem-aventurado o peito que tu mamaste. Falou, não, bem-aventurado aquele, né, que obedece à vontade do meu pai. Então a carne humana quer criar idolatria. Meu irmão Paulo, né, com Barnabé, estava lá na Grécia. Eles queriam colocar, né, Paulo, né, como Júpiter, Barnabé como Mercúrio. Queria até adorar eles, meus irmãos, porque ali eles fizeram sinais e prodígios na Grécia. Mas quando Paulo e Barnabé rasgaram as vestes, falou, não, nós somos homens igual vocês mesmos, adora a Deus. Aí eles já mudaram de ideia, meus irmãos, já, né, começou a apedrejar o Paulo. Paulo quase que morreu lá em Atenas. E Barnabé também ali apanhou bastante. E João Marcos também apanhou, né? Porque eles renunciaram, meus irmãos, deram a glória para Deus, eles não pegaram a glória para si. Eles podiam falar, realmente, nós somos Mercúrio, somos Júpiter, a glória é nossa, nos honra aí, nos aplaude, nos elogia. Não, a glória é de Deus. A palavra de Deus diz que Deus falou, né? Não darei a minha glória a outra e nem meu louvor às imagens esculturas. Daniel capítulo 5, né, parece que fala, né, que o rei Belsazar fez um banquete para 1000, né, dos seus grandes, das suas concubinas, tomou, né, vinho ali nas taças do templo sagrado de Jerusalém, que eles tinham levado para a Babilônia, deu glória para as imagens de escultura, e aí uma mão veio, a mão que Deus mandou, e declarou a sentença de Belsazar, umas escrituras que ninguém podia compreender, chamou Daniel orou e Deus deu entendimento. Falou, é a sentença contra ti, Belsazar, porque você deu glória e louvor aos deuses de prata, ouro, metal, e não deu glória ao Deus dos céus, né? Pegou os seus utensílios sagrados para dar glória a deuses, vaidades. Também Deus contou o teu reino e acabou, repartiu o seu reino para outro, e você vai morrer. E naquela mesma noite, o rei Belsazar, né, o filho de Nabucodonosor, morreu. Não deu continuidade ali, aquele governo, né, da família dele, a dinastia dele, passou já para os medos e persas. O rei Dário, né, com 62 anos, assumiu o trono. Passou para os medos e para os persas. Né, Dário era um medo, né, que é onde é o Iraque hoje. Assumiu ali o poderio no lugar de Belsazar, porque ele deu glória às imagens de escultura e não deu glória a Deus, usou os vasos de Deus para dar glória, né, aos deuses que não são deuses. O que esses vasos significam, meu irmão? Significa eu e você, nosso corpo. Você pega o seu corpo, que é um vaso de Deus, e dá glória a Deus, que é de prata, de pau, pedra, né? Tudo. O que vai sobrar para você é a morte. Primeiro a morte espiritual, depois a morte física, a morte eterna também. Porque o nosso corpo é como se fosse um cálice, meus irmãos.
Um cálice sagrado. É um templo do Espírito Santo, Paulo fala. Então Deus não dá a sua glória a outro, nem seu louvor sem mais cultura. Tem um salmo que Davi escreveu: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então nós temos fôlego de vida, então nós temos que louvar a Deus. Ele que nos deu o fôlego de vida, temos que devolver Ele em honra, glória e louvor. Quando você glorifica a Ele, Ele manda glória sobre você também, devolve para você bênção, vitória. É uma interação entre você e Deus. No jardim do Éden, Adão e Eva via Deus todo dia. No amanhecer do dia, ele aparecia para eles ali, conversava com eles, ficava com eles um tempo ali e tudo. Então eles tinham uma comunhão com Deus todo dia. É o que Jesus falou: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio. É o mesmo Deus que estava lá com 2 no jardim do Éden, é o que está agora, 2 ou 3. O judaísmo, considerado culto, era 10 pessoas, 10 varões. Jesus falou: não, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Às vezes não precisa a gente ficar abatido, meus irmãos, às vezes está pregando só para 2 pessoas, Essas 2 pessoas valem mais do que o mundo inteiro perdido. Uma das maiores pregações que eu tive na minha vida, meus irmãos, lá no Brasil, numa igreja só estava 2 pessoas, meus irmãos, muito mais experiente do que eu na igreja, assistindo a minha pregação. Eu estava começando ainda meu ministério. Eu preguei para ele, não chegou a passar do horário, ainda veio para revelação ainda. Então, é o que Deus faz, meus irmãos. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, aqui nós estamos 3 pessoas vivas aqui agora, Aí, PDA Luxemburgo, Pastor Alex, a irmã Sinara ali, tá, o Jefferson Rodrigues aqui de Harlem, aqui perto da minha cidade aqui, Estamos num culto aqui agora, um culto a Deus. Mesmo que é virtual, mas está entre nós, está o Pai, o Filho, o Espírito Santo, está Jesus. Está inspirando eu aqui falar, vocês ouvirem aí, pela fé de vocês aí, Deus vai me inspirando aqui, Então é isso, meus irmãos. É aquele mesmo Deus que visitava Adão e Eva no jardim todos os dias, tinha interação com eles. É o Deus santo, é o Deus puro, é o Deus maravilhoso. É o que está conosco aqui. Adão, por pecar, e Eva foram expulsos do jardim. Perderam aquela comunhão visível que tinha com Deus. Mas Jesus veio, meus irmãos, visível. Veio em carne e osso. João 1 fala. Salmo 40 fala, o Senhor não me pediu o sacrifício, mas um corpo para mim preparou. Então ele veio em corpo, em carne. Tem pessoas aí, anticristo, que João fala nas cartas de João, que fala que Jesus não veio em carne. Tem pessoas que creem que Jesus não veio em carne. Os gregos mesmo não acreditavam que a matéria, tinha possibilidade da matéria não se corromper. Jesus, ele contrariou, meus irmãos, aquela teoria dos gregos. Porque ele veio em matéria e ele não pecou. Ele refreou as vontades da carne. É o que está lá em Tiago, 5,18 também, que fala que Elias era um homem sujeito às nossas mesmas paixões. Mas ele orou e o pai não deu chuva durante um tempo, depois deu chuva de outro tempo, quando ele orou de novo. Então, Elias ali subjugou no seu corpo também as vontades carnais e procurou fazer a vontade de Deus Pai. Por isso que Elias foi levado vivo ao céu, meus irmãos, porque foi um homem fiel, uma fidelidade íntima com Deus. Enoque teve uma fidelidade íntima com Deus e Deus levou ele para si. Deus não resistiu deixando na terra mais, é meu, e levou ele. Ali no Gênesis, Gênesis 5, Enoque foi levado ao céu vivo. Elias a mesma coisa depois, ali no livro de 2 Reis 2. Então, meus queridos, 1 Reis 2, Então, meus queridos e amados irmãos, é o mesmo Deus aqui, Jesus Cristo, que manifestou, o Emanuel, Deus conosco, Deus visível, tanto foi visível assim fisicamente, não tinha uma aparência, Isaías 53, atrativa, mas os sinais que ele fazia era atrativo, os milagres que ele fazia era atrativo, as palavras que ele falava eram palavras de vida. Pedro falou: para onde eu irei, Senhor? Só o Senhor tem palavras de vida. Era convincente. Aqui os próprios fariseus falam, da onde veio letras para ele, sendo que ele não estudou. Então ele falou: essa doutrina não veio de mim, veio do meu Pai que me enviou. E eu não busco glória minha, eu busco glória para o meu Pai. Então a palavra que a gente ensina, meus irmãos, para as pessoas, é palavra, para as pessoas estar preso em Jesus, estar aliançado em Jesus. E não adianta nada, meus irmãos, estar às vezes numa igreja, tudo assim, Parece que está tudo bem comigo, eu estou dentro de uma igreja, eu sou um membro, eu tenho a minha carteirinha, sou um obreiro, e não estar preso em Jesus, meus irmãos, não adianta.
O Jeremias tinha lá o templo, e o povo confiava, nós temos o templo, nós já está certo, já está tudo correto. Mas eles não estavam com suas vidas no altar de Deus. Estavam lá praticando toda sorte de pecado, até mesmo dentro do templo. Aí Jeremias falou, o templo vai ser destruído. Eles queriam até matar Jeremias porque ele falou isso. Mas eles não estavam praticando, meus irmãos, o que é correto. Pensou, né? Nós temos o templo físico, já é o bastante. Não, meus irmãos. Temos que ensinar as pessoas, meus irmãos, né? Nós temos onde nós congregamos, respeitamos as regras de onde nós congregamos, mas tem que ensinar o povo a estar alicerçado em Deus, em Jesus, estar salvo. Porque se ele voltar, meus irmãos, muitos vão ficar no templo cheio, muitos templos vão ficar cheios do mesmo jeitinho que está o templo, vai ficar. Mas aqueles fiéis vão ser levados aos céus, como Enoque foi elevado, como Elias foi elevado, como Jesus foi elevado ali, Atos 1:9. Vão ser transportados para o céu. Os mortos vão ressuscitar primeiro com corpo de glória, e os vivos serão transformados. Então nós temos que ensinar as pessoas, meus irmãos, a pegar não a uma certa denominação, como se fosse uma idolatria com aquela denominação, não. A pegar Jesus. A denominação tem que estar submissa a Jesus. A igreja que eu frequento, nós estamos submissos a Jesus. Eu não posso ensinar os irmãos a ser submissos somente ao templo, somente à igreja. Tem que estar submisso a Cristo, o dono da igreja, o cabeça da igreja. Hoje tem igreja, o catolicismo falava que a igreja católica estava acima de Cristo, meus irmãos. Você vê as histórias dos papas, os documentários antigos, teve papa falando que Jesus, a igreja estava acima de Jesus. Não pode. Jesus está acima de nós, o Pai que está acima de Jesus. 1 Coríntios 15, Paulo fala, todas as coisas o Pai sujeitou a Cristo, menos a si próprio. E fala que o Filho vai entregar o reino para o Pai no final das coisas, para que o Pai seja tudo em todos. Porque o Pai é Espírito, o Filho está cheio do Pai em si, que é da nós também. Ele já é um cálice cheio, como se fosse aquela multiplicação ali do azeite. Eu acho que 2 Reis 4, que Eliseu orou para a mulher que tinha só um vaso de azeite cheio, e daquele vaso derramou sobre os outros vasos, emprestados, seus vizinhos, e encheu os vasos. Ela pagou a sua grande dívida, ainda sobrou. Assim Jesus é o vaso cheio, meus irmãos, que enche nós, pagou a nossa grande dívida, nossos pecados que nós tínhamos, nossa cédula de pecado, e ainda sobrou para nós o repouso eterno, o gozo eterno. João 14, ele fala, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não estaria dizendo isso para vocês. Então veja que maravilhoso é o nosso Senhor Jesus, meus irmãos. Deu testemunho na terra que ele era o Messias, curou, salvou, libertou, purificou, perdoou. Teve um homem lá que falou, perdoados estão seus pecados. Então primeiro ele deu ao homem perdão, depois deu cura, o homem que foi descido pelo telhado. Alguém com muita fé ali, 4 homens, desceu o homem pelo telhado. Um ato de fé, uma loucura de fé. E ele falou, homem, seus pecados estão perdoados. Então primeiro ele perdoou o homem, depois ele curou. Porque os fariseus começaram a murmurar, quem é esse, dizendo blasfêmia, só Deus tem poder de perdoar pecado. Ele falou, para que você saiba que o Filho do Homem tem autoridade na terra de perdoar pecado. Eu digo para esse homem, toma a sua cama e anda. Era sábado. Isso provocou a ira deles. Foi mais um dos casos aí, eles estavam furiosos querendo matar Jesus aqui. A gente vê João 7, justamente porque ele curava nos sábados. Porque os trabalhos religiosos aconteciam no sábado mesmo, ali no judaísmo, Então ele aparecia no templo, nas sinagogas, e começava a pregar. E aí começava a acontecer sinais e maravilhas. Pessoas começavam a crer. A oportunidade vinha a ele. A primeira coisa que ele fez, quando ele foi batizado, por João Batista, no Rio Jordão, ele entrou na sinagoga ali e abriu no livro de Isaías 61, que estava escrito, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Ele falou, hoje está cumprindo a Escritura, hoje está cumprindo isso. Porque ali estava ele mesmo, ungido de Deus, o cheio do Espírito do Senhor Jeová, do Senhor eterno. É Jesus. Então ele mesmo abriu lá no Isaías 61, a primeira prédica dele ali, depois que ele foi batizado por João. Ele se submeteu, meus irmãos, isso foi submisso a João, se humilhou e foi batizado. João até falou, eu quero ser batizado por ti. Ele falou, não, deixa por agora, Então ele veio como um servo, Isaías 42. E ali ele foi cheio do Espírito Santo, a palavra de Deus fala. Então cumpriu, o que está em Isaías 61 ali. Ele foi cheio do Espírito do Senhor Jeová e começou a fazer sinais, prodígios e maravilhas que nenhum outro tinha feito como ele.
Acho que o Salmo 45 fala, né? Deus não dá a ele o espírito por medida, né? Ele transbordou o cálice mais do que os seus companheiros, né? Salmo 45 fala. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os seus companheiros. E lá já chama Jesus de Deus, né? Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os seus companheiros. Tem igreja que nem acredita que Jesus é Deus, meus irmãos, né? Ensina que é Jeová e Jesus é o servo. Mas ele é Deus. Não tem como a pessoa, meus irmãos, ser perfeito como ele foi e não ser Deus. Isaías 9,6 fala, é Deus forte, é Pai da eternidade, é Príncipe da paz. Abraão foi o pai de multidão, Jesus é o Pai da eternidade. Ele é acima de Abraão. Ele mesmo falou aqui em João 8, né? Antes que Abraão fosse, eu sou. Eles queriam matar ele já naquele exato momento também. Eles pensou que ele criou coragem, meu irmão, que ele estava receoso aqui no livro de João, né, 7, aqui no início, receoso de ir para Jerusalém, mas lá ele começou a desenvolver. Ele passou esse livro de João todo aqui, meus irmãos, né, abordando assuntos polêmicos. Então ele começou a revelar sua identidade messiânica para os judeus, para os fariseus, para os que estavam ali. Aí que eles estavam querendo matar ele mesmo, furiosos. Ele chegou a escandalizar a multidão, mesmo quando ele falou, né, em João 6,51. A minha carne é comida, o meu sangue é bebida. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Ele começou a falar aqui em João 6, já começou a escandalizar o povo. A multidão começou até a afastar dele. Até Pedro queria abandonar ele quando ele revelou a sua identidade nessa área aí, de ser o Cordeiro Pascual. Mas João Batista viu ele como Cordeiro desde o início, meu irmão. Falou, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas Pedro estava ali perto dele, Tiago, João começou a duvidar, meu irmão. Né? Eles falam também que quando João estava preso, João Batista começou até a querer duvidar também, porque a simplicidade de Jesus é tão grande, né? A simplicidade dele. Ele pensou assim, será que ele é o Messias mesmo, um homem simples desse jeito? E mandou lá a mensageiro perguntar, né, és tu o Messias ou nós temos que esperar outro? Jesus falou, né, fala com ele que os coxos, né, andam, os leprosos são purificados, os demoniados são libertos, e é anunciado o evangelho aos pobres. Bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar, porque João estava começando a se escandalizar pela simplicidade de Jesus, meus irmãos. É aquilo que Paulo falou, que Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias, as desprezíveis para confundir as que são, né, aprazíveis. Então Jesus veio tão simples, meus irmãos, Isaías 53, que não tinha aparência de nós olhar para ele e desejar. Mas o conceito moral, ele trouxe o conceito moral, ele trouxe o caráter. Ele não veio ao mundo impressionar ninguém com aparência. Os discípulos ali olhando o templo, meus irmãos, tão suntuoso, né, tão bem feito, começou, né, a elogiar o templo e falou, né, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. O verdadeiro templo, né, era ele mesmo. Ele falou, derruba esse templo, né, falou para os fariseus, em 3 dias eu tornarei a levantar ele. Eles pensavam que estava falando do templo de pedra. Falou, né, mas levou 45 anos para ser construído esse templo, e você fala que vai derrubar ele, em 3 dias vai construí-lo de novo. Eles acharam loucura aquele linguajar dele, meus irmãos, mas foi um linguajar espiritual. Paulo falou que ninguém entende as coisas espirituais, senão os espirituais. O homem carnal não consegue entender as coisas espirituais. Por isso tem certas pregações que a gente prega, meus irmãos, certos níveis que nós estamos, e às vezes a gente acha que as pessoas estão entendendo, mas elas não estão entendendo, porque talvez eles não estão espirituais. Então carnais, tem mestres, nossos mestres, pessoa que está até acima de nós, que está carnal. A palavra de Deus, Paulo falou que o espírito do mundo causa dissensão nas igrejas. Salomão falou, né, o Senhor me deu sabedoria que eu sobrepujei os meus mestres, né, foi além dos meus mestres pelo conhecimento. Eliú era novo, meus irmãos, ele corrigiu Jó e seus 3 amigos no livro de Jó 32. Jó estava confiando na brancura dos seus cabelos, os seus 3 amigos também. Mas Eliú, jovem, do cabelinho às vezes pretinho, chegou lá com sabedoria verdadeira e corrigiu os velhões, não para, né, se vangloriar, corrigiu com a sabedoria verdadeira. Então a inspiração, a sabedoria verdadeira, mesmo aquela que a pessoa está humilde, tem temor de Deus. Porque Adão e Eva perderam ali foi o temor, mesmo. Para Deus que, né, o princípio da sabedoria é o temor. A base principal da sabedoria é nós ter temor de Deus. Adão e Eva perderam o temor pensando que adquirir sabedoria com a árvore da ciência do bem e do mal. Eles perderam mesmo, perderam o ponto. Se eles tivessem comido a árvore da vida, eles tinham ganhado o ponto, tinham ficado na inocência.
teria ganhado a verdadeira sabedoria, que Jesus é a própria árvore da vida. É dele que vem a água da vida, no trono dele. Ele falou, eu sou a ressurreição e a vida, com Marta, João 11. Ele falou, sou o caminho, a verdade e a vida, João 14, 6. Então ele mesmo é a árvore da vida. Então Adão e Eva poderiam ter comido já diretamente, né? Só os inocentes que podem comer, meus irmãos. Ele primeiro nos justifica, nos purifica, aí nos dá do fruto da árvore da vida. Adão era inocente quando ele foi feito, Eva também era inocente quando foi feita. Mas na sua inocência eles transgrediram depois, porque deram ouvido à serpente que falou com eles, que não é bem assim não, que Deus quis dizer não. Ela veio confundir eles, meus irmãos, jogou eles na concupiscência da carne. Tirou eles do espiritual, então eles perderam o temor. Por isso que Eva comeu do fruto, depois deu para Adão, perdeu o temor. Depois perdeu também a oportunidade de estar dentro do jardim, né? Trouxe para nós a consequência que nós temos vivido, né? Heranças, né? Da natureza carnal, da natureza pecaminosa, que nós vivemos até hoje. Mas Jesus Cristo veio como remédio, né? A nossa cura, né? A própria árvore da vida veio abrir caminho nós de acesso a ela. Fala que foi colocada no jardim do Éden, né? Querubins guardando a porta, né? O caminho da árvore da vida, e a espada flamejante que rodava. Hoje Jesus veio, meu irmão, a espada traspassou a sua própria alma, né? O Simeão, quando abençoou, falou, né? E abriu o caminho para nós. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O Pai é Espírito. O Pai procede tudo. Então ele mesmo abriu o caminho para nós, a ele, né? No trono dele lá tem querubins ao redor. Ele fala, quem vencer, Apocalipse 3, se assentará no meu trono, como eu venci, assentei com meu Pai. Estará na mesa comigo. Não veja, meu irmão, que ele mesmo veio consertar as coisas, que o homem fez uma má escolha, o homem na inocência, né? Transgrediu sua inocência, fazer a escolha mal. Adão e Eva, né? Gênesis 3. Mas Jesus ali, Mateus 4, venceu Satanás, né? O tentador, o mesmo que tentou Adão e Eva. E aqui pregando para todos, meus irmãos, aqui, e pessoas, né, se opondo a ele, querendo matar ele, criando pretexto de lei ali para tentar, né, denegrir ele, matar ele. A minha vida mesmo, eu vivo uma vida assim controversa, né? Sempre para pessoas que querem mal entender o que meu jeito de ser. Acho que eu sou uma pessoa até problemática às vezes, mas porque eu procuro, meus irmãos, entender a Bíblia, o jeitinho que Jesus fez, procurar também fazer o que ele fez. Então isso causa dores para a gente, causa mal compreensão para a gente. O pessoal acha que a gente está querendo dividir, está querendo não sei o quê. Então a gente está querendo trazer o conhecimento, meus irmãos, à tona. Como Eliú trouxe conhecimento verdadeiro para Jó e seus 3 amigos. Como Salomão recebeu sabedoria, como Daniel recebeu sabedoria. Então é isso que a gente quer trazer, meus irmãos, algo para enriquecer a igreja que a gente frequenta, enriquecer o mundo, enriquecer todos os ouvintes, né? Um conhecimento profundo da palavra de Deus, né? Não pelas vaidades da carne. É porque eu sou velho, eu já tenho 30 anos de ministério. Não. É pelo conhecimento, está aí, meus irmãos, dado para nós. Jesus falou, examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Examinar o que é algo minucioso, você vai olhando, observando o versículo, o que quer dizer esse versículo, o que quer dizer esse texto, o contexto, o antitexto. Eu vejo jovens hoje, estão desenvoltos na palavra de Deus. O Daniel mesmo, aí, o irmão nosso pastor Alex, tem trago mistérios tão grandes que Deus tem dado para ele, tanta sabedoria nas pregações dele. Então é jovem, mas traz, porque Daniel era jovem, já era sábio. Sadraque, Mesaque e Abednego eram jovens, eram sábios. Ali Jeremias recebeu sabedoria de Deus, Ezequiel. Então Deus sempre chamou, foi jovens mesmo, meus irmãos, assim, de princípio, e já deu sabedoria para eles. É lógico que os anos também nos dão experiências e coisas que a gente passou e aprendeu também pelas pancadas da vida, porque nós não somos super-heróis também não. Davi foi chamado jovem, foi ganhando experiência, poderia ter pegado o trono já mais antes, não, mas Deus deixou ganhar experiência. Mas Salomão não, Deus já deu sabedoria a ele já logo ali, na sua juventude. Livro de 1 Reis 3, Deus falou com Salomão, pede o que você quiser. Ele pediu sabedoria e justiça, simbolizando ali Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e justiça, demais coisas serão acrescentadas. Então ele ganhou sabedoria e justiça, Salomão,
E Deus falou, como você pediu isso, eu vou te dar mais coisa, riqueza que ninguém teve como você. Vou te dar uma sabedoria também que ninguém foi como você. Veja mesmo a história de Salomão, como foi glorioso o seu reino. Na velhice dele, meu irmão, agora que ele vai pensar, agora eu tô de cabelo branco, agora eu sou experiente. Ele começou a errar, meus irmãos. Tem muito velho aí errando, meus irmãos, e achando que é sábio. Né? Tem muito velho aí de cabeça branca, meus irmãos, tá pior do que menino, meus irmãos. É os meninos ciumentos, os que matou Jesus era velho, meus irmãos, velhão lá, cabeça branca, barbão, branca, meus irmãos. A gente não despreza os velhos, não. Tem velhos, sim, que tem o temor de Deus, guardou, né, a palavra. Você vê ali os conselhos de Paulo, que os velhos, né, não sejam mexeriqueiros, tudo, né? Tem muito velho que vira mexeriqueiro, meu irmão, vira fuxiqueiros, vira, né, perseguidores, murmuradores, detratores, Paulo fala. Então você vê que os velhão lá que matou Estevão, matou Jesus. Então não podemos vangloriar, meu irmão. Ah, meu cabelo meu é branco, agora eu sou o sabichão, não. Não importa a idade, meus irmãos, temos que ter o temor do Senhor, o temor do Senhor. Criança, jovem, adulto, tudo tem que manter o temor do Senhor. O provérbio fala, o temor do Senhor, o princípio da sabedoria. Salomão fala, né? Todas as coisas vão vir à tona, quer seja bem, quer seja mal. Mas uma boa coisa é nós ter temor do Senhor. Salomão fala lá em Eclesiastes. Então ninguém pode vangloriar, o jovem vangloriar porque é forte. E nem o velho vangloriar porque tem o cabelo branco. As cãs, né? A palavra de Deus fala que a honra são as cãs no caminho da justiça. Não basta ter cabelo branco, tem que ser no caminho da justiça, lá fala. A pessoa só pega a parte da cã, né? Honra são as cãs quando elas estão no caminho da justiça. Lê lá para você ver direito. Salomão escreveu, né, esse provérbio. Honra são as cãs quando elas estão no caminho da justiça. Joabe era um homem já velho, mas morreu envergonhado, porque na sua velhice ele cometeu loucuras, conspirações contra Salomão ali. Foi morto na sua velhice, suas cãs não desceu em paz. Simei, que amaldiçoou Davi também, né, não desceu em paz. Então não basta ter cabelo branco, tem que ter temor do Senhor. Também não basta ser jovem, tem que ter temor do Senhor. Então todas as faixas etárias que nós estamos, temos que manter o temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jesus manteve o temor, ele veio no temor de Deus, veio no temor de Deus. Ele manteve o temor do Pai, ele obedeceu o Pai, né? Foi morto jovem, foi, mas desde os 12 anos ele já demonstrou ter sabedoria ali em Jerusalém, com os doutores. E ali ele ficou 3 dias em Jerusalém, depois a Maria veio buscar ele. Ô filho, por que você fez isso, né? Vocês não sabem que convém eu fazer a vontade do Pai? Mas ele falou de uma forma que eles nem entenderam o que ele estava falando, né? Aí fala que ele foi sujeito a eles, acompanhou eles lá. Aí vai aparecer a história de Jesus só depois que estava com quase 30 anos, fala a palavra de Deus, né? Estando ele com quase 30 anos, ele veio, né, e se batizou com João Batista ali. Ele ficou uns 3 anos e meio, mais ou menos, meus irmãos, né, pregando. E aí foi morto, porque sua mensagem foi incisiva, foi verdadeira. Quanto mais conhecimento tem, meu irmão, mais complicada é a nossa vida. É mais mal compreendido a gente é às vezes. Todo mundo tem suspeita da gente. Esse aí está querendo tomar, esse aí não sei o quê. Está querendo criar uma doutrina nova, não sei o quê, né? Os reformadores, né, como ali Lutero e outros também, né, vejo que eles passaram para nós hoje ter essa liberdade da igreja ser um livro público, né, domínio público, para hoje ter igrejas para todos os gostos, abertas no mundo, né, no ocidental, por exemplo, né, país da Ásia, da África. Vejo que eles passaram, porque os velhões se corromperam, criou idolatria, dogmas e outras coisas mais. Mas tem muitos velhos hoje fazendo jus às suas cãs, honrando a sua própria cabeça, tendo temor de Deus, né? Velhinhos aí, velhinhas, com o joelho calejado, tanto orar e buscar o Senhor e obedecer, seguir sua doutrina, seus mandamentos. E Jesus seguiu a doutrina, né? Ele fala, seguir a instrução, né? Vamos ler aqui de novo, aqui, né? Fala sobre a doutrina. Jesus respondeu e disse-lhes, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou, tá vendo? A minha instrução não é minha, mas é daquele que me enviou. Então a palavra que nós temos que pregar, meu, não tem que ser algo nosso, não tem que ser algo de Deus, né? Ele fala aqui, ó, quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que lhe enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Então, né, a doutrina que nós pregamos não pode ser nossa, tem que ser de Deus.
E nós temos que buscar a glória de Deus, não a nossa. Se eu falar de mim mesmo, começar a me gabar, eu sou tal, eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu já tenho tantos anos disso, eu tenho experiência naquilo, eu sou, né, eu sábio naquilo outro. Não. Toda a honra e glória pertence a Deus. O livro de Isaías 9 fala, né? Acho que 9:23. Aquele que gloria, gloria no Senhor, gloria em conhecer a Deus, tá vendo? A nossa glória tem que ser conhecer a Deus cada dia mais, irmão, cada dia aprofundar mais. Repartir com alegria esse conhecimento. Paulo repartia com alegria o conhecimento, Estevão repartia com alegria, Pedro, Tiago, João repartia com alegria esse conhecimento, as boas novas do Evangelho. Interpretava, Filipe interpretou o Evangelho ali para o eunuco, que estava na carruagem ali, o estrangeiro, acho da Etiópia. Ele leu lá em Isaías também 53, não estava entendendo o que ele dizia aquilo, e Filipe explicou para ele, ele creu, falou, eu quero ser batizado, e batizou-se. Ele, Filipe, já foi trasladado de um lugar para o outro pelo poder do Espírito Santo de Deus. Filipe, o evangelista. Então, a gente quer repartir o conhecimento. Eu fico aqui em casa meditando a Bíblia, e Deus me dá tantos mistérios assim, dá vontade de sair, mandando para todo mundo, aqueles versículos, Deus me dá a interpretação dele. Mas às vezes, nem sempre assim pode ficar também, Tem que esperar o horário, o lugar certo de a gente aplica, porque a rede social é um lugar tão bom, a gente está aplicando aqui. Na igreja também, que eu tenho a oportunidade de pregar lá, eu prego também as coisas também, que Deus me dá os versículos, assim, que eu entendi, Então temos que repartir com alegria, meus irmãos. A alegria de ver as almas tendo conhecimento de Deus, porque os querubins que estão ao redor do trono cantam, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia do seu conhecimento, cheia do conhecimento do Senhor. E aí, como é que esse conhecimento é esparramado pela terra? Através de mim e de você, meu irmão. Pastores aí, pregadores, evangelistas, cantores, obreiros, obreiras, igrejas, denominações que estão de porta aberta pregando o evangelho verdadeiro. Através de você, de nós, que o evangelho se espalha pelo mundo, a nossa influência chega ao mundo. Nós não somos super-heróis, não, mas temos o herói dos heróis, que é Jesus. Se fez fraco por nós, se fez pobre por nós. Hebreus 6, leia lá para você ver o tanto que Jesus sofreu por nós, o tanto que ele se igualou a nós, desceu ao nosso nível. Porém, não experimentou pecado, não tocou no pecado. Para nos resgatar, ele desceu lá no fundo e nos tirou lá do fundo do poço, do fundo do abismo, como tem aquele hino do Gerson Rufino. Mergulhei de cabeça no abismo sem fim. Jesus mergulhou por nós e tirou lá de dentro do abismo. Entregou a vida dele ali por nós, morreu na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou e hoje está lá nas alturas, no mais alto, no mais sublime. Seu nome é o nome mais alto do universo, é o nome de Jesus. Por isso que ele fala, meu nome expulsarão demônios, falarão nova língua, pegarão na serpente, comereis coisas mortíferas, não lhe fará dano algum. Quem lê ali Marcos 16:15, vê que Jesus é Deus. Ele não falou no nome de Jeová, não, porque o nome de Jeová é um título mesmo, Jeová é eterno, quer dizer eterno. O nome de Jesus também é como um título, mas é o nome, que foi revelado, Jeová salva, o eterno salva, Jesus é a salvação do eterno. Então, o nome dele mesmo já tem um nome eterno, eterno salva. Então, é no nome dele que está acima de todos os nomes. Então, proclama o nome do Senhor Jesus aí pelos cantos da terra, meus irmãos, pelos 4 cantos da terra. Que grande será a recompensa que você vai receber. Todos os irmãos que têm aí feito a profissão do Evangelho do Senhor Jesus, pregado o Evangelho, esforçar, deixar do seu país, indo para a Europa aqui, indo para outros países do mundo, tem gozado muita bênção de Deus, porque a recompensa é grande demais, meu irmão. Cumpre o que Jesus falou, Quem deixar pai, mãe, irmão, por amor de mim, receberá 100 vezes mais em pai, mãe, irmão, riqueza, nesta vida com perseguição. Mas terás o tesouro no céu. Então você vai ter muitas coisas boas aqui na terra, meus irmãos, quando você faz a obra de Deus, sinceridade. Mas vai ter o grupinho aí, o grupinho da perseguição, Jesus falou, com perseguição. Mas terás um tesouro no céu. Lá não tem perseguição, não. Lá a traça não corrói, a ferrugem não consome, o ladrão não rouba. Lá não tem maldição contra ninguém, Ali Apocalipse 21. É a Nova Jerusalém, é lá que é o nosso descanso total. Lá esse grupinho vai separar de nós, esse grupinho aí que nos persegue, esse grupinho que nos acusa. A gente tem que amar eles também, para ver se Deus converte eles, Os mesmos que estavam crucificando Jesus ali, ele liberou perdão para eles. Senhor, perdoa eles, não sabem o que faz. Ali Estevão também falou a mesma coisa, não coloque sobre eles o seu pecado, Senhor.
Então eu não posso, só porque tem um grupo que me persegue, eu ficar assim, sempre também assim, pensando mal deles no meu coração, não. Pregar para eles também, prega uma palavra até assim séria para eles, para ver se eles se convertem também. Porque Jesus corrige, né, quem ele ama, ele castiga quem ele ama, para ver se a pessoa acorda, igual a mãe acordando o filho de manhã ali, ele tá com preguiça de acordar para ir para a escola, acorda, agitando ele forte ali, até um tapinha dele ali para acordar, né? Assim é Jesus corrigindo nós, açoitando nós, para nós não dormir o sono da indolência, né? Então nós meditamos aqui hoje, meus irmãos, né, no livro de João 7, né? Depois leia em sua casa, né? Todo o capítulo de João 7, né? Que falou, né, sobre Jesus aí e tudo, né? Foi para Jerusalém para a festa das cabanas, ali queriam matar ele, mas ele pregou, teve ousadia, falou, né? E falou, né? Vocês têm a lei de Moisés, mas vocês não obedecem ela, quer me matar. Então vocês estão transgredindo a própria lei que vocês defendem unidentes, né? E jogou a tona deles ali tudo. Eles falaram que estava com demônio, aqui João 7:20, né? Que eles falam, né? A multidão respondeu e disse: tens demônio, quem procura te matar? Aí ele começou a dialogar mais com eles ainda, né? Fiz uma obra e todos vos maravilhais pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão. Não que foste Moisés, mas os pais, no sábado, circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo homem. Não julgueis segundo a carne, aparência, mas julgais segundo a reta justiça. Então alguns dos de Jerusalém diziam: não é este o homem que vocês procuravam para matar? Então eles tentaram mentir, meu irmão, que, né, você está louco, você tem demônio, falando que nós queremos matar você. Né, eles pensavam que ele estava ainda, né, querendo esconder, meu irmão, o pensamento deles. Mas quando ele dialogou com eles sobre a circuncisão e tudo, aí alguém já falou, né, confessou, né? Não é ele o homem que vocês estavam querendo matar, ele falando abertamente aí, vocês não matam ele e tudo. Né? Porventura vocês estão crendo que ele é o Messias? Porque ele falou com um argumento tão assim, meu irmão, poderoso, que eles perderam as forças. Por muitas vezes Jesus calou os fariseus, calou os saduceus com seus argumentos. Se ali na hora que Jesus estava sendo entrevistado por Pilatos, ele tivesse falado, meus irmãos, Pilatos seria sido vencido pelos argumentos dele. Se ele tivesse falado com Caifás, com Anás ali na hora, tinha, né, vencido o argumento, tinha saído livre. Eles tinham liberado ele na porta da frente. Mas ele calou para cumprir as escrituras, meu. Ele calou igual uma ovelha muda, porque em Isaías está escrito: foi levado como ovelha muda, para os tosqueadores e tudo. Ele calou por quê? Por causa de nós, meu. Porque se ele não morresse, né, no nosso lugar, né, o pecado permanecia sobre nós. Então ele tinha que morrer como cordeiro pascual. Ali, né, Êxodo 14, para sair do Egito, teve que morrer o cordeiro pascual. Para ter a última praga ali, matando os primogênitos, poupando os primogênitos dos hebreus. Foi o passaporte para sair lá do Egito, do Êxodo quer dizer saída. A saída para eles foi, né, o cordeiro ser morto, o seu sangue ser passado pelos portais, e também eles comeram sua carne assada ali e tudo. Foi o passaporte, então o passaporte nosso também para a salvação, para o céu, o perdão de Deus verdadeiro, eficaz, era o cordeiro Jesus morrendo mesmo. Por isso que ele celebrou a Santa Ceia, né, João 6,51. Antes dele morrer, ele já deu a Santa Ceia naquela noite, lá em Betânia. Sua última noite, na noite que ele foi traído por Judas. Ele já adiantou, né, profeticamente, deu lá, o pão, simbolizando o seu corpo. Deu, né, o vinho, simbolizando o seu sangue. Então ele já foi o passaporte. Se você estivesse comendo o cordeiro ali, era, né, justamente da Páscoa. Aí ele morreu na cruz, cumpriu. E agora nós temos acesso ao Pai. Tanto o acesso espiritual agora, como o acesso depois eterno para morar com ele no céu. É o nosso êxodo. O Apocalipse vai cumprir um novo êxodo. O Apocalipse justamente 14 também, você vai ver lá, sabe, o êxodo, né? Os primogênitos saindo da terra, né? Primeiro os 144 mil, depois pessoas de outras nações também saindo da terra para morar no céu. Que quando ali, né, Êxodo 14 também, quando saíram do Egito, saiu uma mistura de gente. Aí agora em Apocalipse vai ser a mesma coisa. Vai sair lá, né, os 144 mil dos israelitas ali, e mais uma multidão que ninguém pode enumerar, né, no livro de Apocalipse 7 e 9. Uma mistura de gente vai subir também com Jesus. O verdadeiro Moisés é Jesus, né? E vai levar nós para o céu, o êxodo, né, do próprio Cristo. E agora não vai ser o mar que vai abrir, vai ser o céu, vai enrolar igual um livro, né? E vai abrir, vai aparecer o sinal do Filho do Homem e vai levar nós para morar no céu com Ele. Então essa é a nossa esperança, mesmo, essa é a nossa esperança. Nosso foco principal é o céu. Na terra aqui vamos ter gozo, alegria, paz, vamos ter conforto. Deus vai abrir porta para nós de emprego, porta de prosperidade, tudo.
Mas vai ter perseguição, vai ter o grupinho nos perseguindo. Ah, conseguiu isso porque está roubando a igreja, conseguiu isso porque não sei o que, alguém o beneficiou, não sei o que, né? Os acusadores. Mas quando o céu abrir, meus irmãos, o lagão livre, a trombeta tocar e nosso ser elevado lá, esses grupinhos vai ficar, meus irmãos, vai servir como palha para o fogo. Né? Malaquias ali fala que serão como a moinha que o vento espalha. Né? O Salmo capítulo 1 também fala, né? Não vai ficar nem raiz nem ramo deles. Lá em Malaquias disse, né? Então é essa palavra aqui, meus irmãos, que nós meditamos. Vou fazer uma oração com vocês aqui, queridos irmãos, né? Deus abençoe a igreja, né? PDA Luxemburgo aí, o pastor Alex, irmã Sinara, Azael, né? Em Luxemburgo. Deus abençoe o nosso irmão Jefferson, né? Rodrigues aqui de Harlem. Em nome de Jesus. Vou fazer uma oração aqui para encerrar, meus irmãos, né? Em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, Deus de glória, Deus de majestade, Deus de maravilha. Abençoa o pastor Alex, abençoa a irmã Sinara, abençoa Azael, toda a família Stag, toda a família Teixeira também, Senhor, não a criancinha que nasceu, Daniel também ali, em nome de Jesus, Deus abençoe, Sofia, abençoa Leonardo também, abençoa nosso irmão Jefferson Rodrigues, meu pai, toda a sua família também, sua irmã também, que mora em Harlem, seu sobrinho, em nome de Jesus, e abençoa todas as pessoas que vão ver esse vídeo depois, meu Deus, vou deixar postado aqui publicamente, em nome de Jesus, Senhor, abençoa as igrejas que estão aí de porta aberta, Senhor, a igreja dos amor, abençoa as outras igrejas também de porta aberta, estão pregando essa doutrina, em nome de Jesus, Pai, levando as pessoas a conhecer, ter o conhecimento do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, cura pessoas, liberta, sara, transforma, perdoa, Pai querido, ensina o verdadeiro conhecimento do céu, nos dá alegria, nos dá paz, para nos dar comunhão contigo, nos dá comunhão uns com os outros também, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, nos abençoe, obrigado, meu Deus, por esse momento, Senhor me deu aqui, está aqui, Senhor, pregando essa palavra pela rede social. Amém, amém, amém. Deus abençoe aí, né, querido pastor Alex, irmã Sinara, Azael, querido Jefferson, né, Rodrigues, Deus te abençoe também. Fique na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.